Uma pergunta que pode te acometer, e eu já vou responder, né, é se o inventário extrajudicial ele tem a mesma eficácia do que o inventário judicial, ou seja, se ele vai conseguir sim finalizar esse processo, essa situação do falecimento, etc. Então, sim, o inventário judicial e extrajudicial, eles são análogos, ou seja, eles geram os mesmos efeitos, porque a escritura pública ela está equiparada à sentença judicial para a situação dos inventários, ok? Beleza. Vamos agora tratar sobre custos, porque no final do dia todo mundo quer saber sobre custos e quanto isso vai pesar no meu bolso, então eu preciso diferenciar o inventário judicial do extrajudicial. Todo mundo tem a percepção equivocada de que cartório cobra muito, cartório é caro e etc, etc, etc. Cartório, gente, não é caro. Por quê? Porque quem sustenta o cartório é quem usa. Caro é, por exemplo, a justiça ou qualquer órgão público que vive dos impostos. Então, quando a gente acha que a justiça ela é mais barata do que o cartório, lembrem-se que a maior fonte de receita da justiça, elas são os impostos que nós pagamos. Então, no cartório, a taxa ela funciona como paga quem usa. Claro que no judiciário eu também tenho essa situação, que são as custas judiciais, e essas custas judiciais, elas variam de estado para estado, assim como os emolumentos do cartório variam de estado para estado. Isso quer dizer que existem estados que o inventário extrajudicial será, sim, mais caro, embora tenha todas as outras vantagens que a gente está tratando. Mas existe também o inverso, tá? Existe o inverso a ponto de que no inventário extrajudicial você tem custos muito mais reduzidos do que você teria se fosse para a justiça comum. Esse é o caso, por exemplo, da Paraíba, em que uma escritura pública feita por um tabelião de notas, ela vai ao máximo, teto máximo de R$22 mil, enquanto as custas judiciais elas passam de R$160 mil. Então, a gente vê que em alguns pontos isso fica muito diferente. Eu já fui tabelião em Minas, já fui registrador civil com atribuição de notas, e lá era um pouco mais caro. Mas assim, era um pouco mais caro, não era muito mais caro. Então, basicamente, a conta que se você tiver um aspecto financeiro, né, de uma forma um pouco mais aflorada, você vai falar assim: quanto tempo tramita na justiça um inventário judicial na minha comarca? Aí você vai ver lá, olha, leva 1 ano, leva 2 anos, leva 6 meses. Você vai pegar o dinheiro que você receberia logo, antecipadamente, e o seu custo de oportunidade, que é o quê? Eu preciso desse dinheiro, quanto esse dinheiro renderia na minha mão? O que eu faria com esse dinheiro? Se você aplicasse esse dinheiro, ele faria jus ao que você vai gastar a mais no tabelionato de notas? Bom, se a sua conta fechar, e geralmente fecha, gente, você vai acabar optando pelo inventário extrajudicial, porque sim. E outra, né? Muita gente pode estar se perguntando por que o Marcelo falaria isso, né? Sendo que ele é parcial. Gente, eu sou parcial mesmo. Eu sou tabelião, eu não sou juiz, eu sou parcial. Mas assim, a minha parcialidade nesse caso aqui, ela é muito assim. De acordo com as minhas experiências como tabelião, eu posso dizer com segurança que fica muito mais barato, fica muito mais prático, muito mais simples e se paga, tá? Até porque assim, um inventário judicial, né, o advogado ele tem que cobrar X. Para o inventário extrajudicial, como o serviço do advogado, ele geralmente, tá? Geralmente, ele é um serviço mais simplificado também. Claro que quem diz que o advogado não faz nada está completamente equivocado, tá?
São trabalhos diferentes. Só que uma parte desse trabalho que ele faria na justiça, o tabelionato de notas ele acaba englobando, porque o tabelionato de notas ele também engloba o trabalho que a justiça faria e um pouco do que o advogado faria. Então esse trabalho do advogado fica um pouco mais leve. Então, casuisticamente, você deve negociar com o seu cliente para ver se vale a pena, e você, como cliente, deve negociar com o advogado para ver se vale a pena. Eu já vi advogados, tá, dizendo que se fosse judicial, no caso do estado dele, pagaria menos, né, as custas processuais, e que ele poderia cobrar mais. Sim, faz sentido, né? Só que qual que é a demanda, qual que é a necessidade da família? Se a necessidade da família é resolver rápido, é fechar essa ferida, fechar esse momento protocolar, esse momento formal, esse momento de encerrar esse ciclo, se preponderantemente for relativo a custos, né? Olha, aí eu digo assim, vá sempre pela opção mais barata, porque se vai fazer diferença no seu orçamento, né, vá sempre pela opção mais barata. Se você quer só fechar o ciclo, etc., vá pela opção mais ágil, e não necessariamente uma ou outra serão, porque tem cidade que o cartório é horrível, né? Tem cidade que você não pode contar com cartório. Tem cidade que a justiça é super rápida. Tem lugar que o cartório é mais caro, mas tem lugar que o cartório é mais barato. Então você vai ter que fazer essa avaliação. Um bom advogado, ele vai orientar o cliente nesse sentido, e o próprio cliente pode também fazer essas simulações, desde indo presencialmente na vara, pedindo informação, até online, que tem o que eles chamam de simulador de custas judiciais, e a tabela de emolumentos, que também sempre fica livre para o acesso, tá? Então, você aí vai acabar decidindo pelo que melhor se encaixar dentro das suas necessidades. Mas eu, como tabelião de notas, obviamente, gente, eu sempre vou dizer que é muito melhor o inventário extrajudicial, porque é aquele princípio que eu já falei lá no início, né? Eu não preciso de um canhão para matar uma mosca, eu prefiro utilizar um mata-moscas que é muito mais leve, que não tem risco de explodir na minha mão, que é rapidinho de resolver, para resolver essa situação, esse problema, e seguir minha vida da melhor forma possível, tá? Então, basicamente, qual escolher? Escolha o que você preferir, mas se informe e veja o que vale a pena para você fazer. Lembrando que existem restrições diferentes do judicial para o extrajudicial, tá? Mais uma última restrição é, havendo testamento, o inventário extrajudicial, ele precisa ter uma ação de abertura de testamento, e que assim, olha lá, presta atenção, não quer dizer que o inventário judicial vai ser mais rápido não, ou na mesma ação, porque a ação de abertura e cumprimento de testamento, ela é uma ação diferente, ela é uma ação autônoma, que tanto para o inventário judicial quanto o extrajudicial, você vai precisar fazer. Então, tem testamento? Você vai ter que fazer uma ação para depois fazer o inventário, que aí pode ser de qualquer forma que a gente falou. E além disso, havendo menores ou incapazes, você também pode sim fazer o inventário extrajudicial.